Graça e paz, quero saudar aos amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa graça e a paz, ela vai até para aqueles que ainda não aceitou, né, o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que creio que no tempo de Deus, e esse tempo ele não é um tempo cronos, um tempo humano, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Rei, né? O Senhor Jesus é o Rei, Ele é o único, Ele é o Messias a qual o povo de Israel, no seu período, não aceitou, né? Um homem simples, né, como seu Salvador, mas todos aqueles que aceitaram, receberam a vida e têm recebido. E nesse nossa época, a qual tem as pessoas que têm recebido, certamente têm experimentado a boa e agradável vontade de Deus, não é verdade? E gostaria de compartilhar uma palavra dessa manhã, né? Hoje, amanhã, talvez uma pessoa vai ver essa mensagem de tarde, não importa o nosso tempo cronos, o que importa é que essa mensagem pode ouvir daqui a 10, 5 anos, 10 anos, nós não sabemos, mas certamente ela vai valer, ela vai ter o seu efeito, não importa o tempo, o segundo, mas essa palavra ela vai ter efeito ao tempo de Deus. Amém? E gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos no livro de Romanos, capítulo 8. Falam que é o apêndice do Evangelho. Não naquela época a qual teve as igrejas protestantes, tanto comemoram em outubro, a reforma. Na verdade, a reforma não existe uma reformação na questão do evangelho. Se eu falar que vamos reformar a igreja não precisa de reforma, filho. Quem não fala a verdade? O que precisa de uma reforma são as instituições, as denominações. Então, quando eles falam que a igreja precisa de uma reforma, a igreja não precisa de uma reforma. Talvez o templo evangélico precise, talvez os próprios líderes precisam de uma reforma, é verdade? Não é a igreja que precisa de uma reforma. A igreja ela continua sendo pura e imaculada. A igreja fiel continua pura e imaculada. Ela só está espalhada nos 4 cantos da terra, em lugares que só Deus sabe, onde cada uma delas está, mas que tem praticado a boa e agradável vontade de Deus, não importando em qual instituição que ela esteja, né, um dos seus membros dessa igreja fiel. Sabemos que Jesus ele não virá buscar uma instituição, uma denominação, mas virá, né, aquilo que nós cremos, outros não creem, que ele virá buscar a sua igreja. Para muitos já veio, mas eu creio que ele virá. Ele virá e buscará a igreja fiel, aquelas que não têm se corrompido tanto na religiosidade como na questão também política,
não tem se corrompido com a questão do que se pregam hoje, a tal prosperidade, assim também como na questão, achamos que quanto mais doutrina somos purificados, bobagem, não é? Tem se corrompido com tantas maneiras. Na verdade, o que o esforço humano, e quanto mais se esforça, mais religioso ele se torna. Porque a salvação é um dom gratuito, de Deus, e é pela fé. Na fé não daquilo que cada líder acha que é o certo, da sua visão denominacional, a visão do reino, porque essa visão desse reino que tanto se fala, ela é uma visão relativa, porque se você for em cada denominação, cada líder tem a sua visão e cada um de nós temos que nos adaptarmos nessa visão, porque se você não se adaptar, você não cresce dentro dessa denominação, você é rejeitado, você é excluído das principais funções dessa denominação, que achando que você não tem a visão dela, então ela vai te excluindo. E você tem que ter a visão de cada delas, senão você, quanto mais você souber da verdade, porque diz a palavra que conhecereis a verdade vos libertará. E quando você vê que aquilo que tanto se fala de visão do reino de cada nação, se você não se adaptar, você é excluído tanto da chamada denominação que se coloca como essa igreja fiel, e automaticamente as pessoas elas se excluem a si próprio, porque ela aprendeu tanto sobre aquela visão, e no momento que ela faz alguma coisa que não é de acordo com a visão, ela mesmo auto se exclui dessa dominação, e ela não consegue adaptar em outras visões, porque aquela visão foi mais ampla para ela. Ela achou que as experiências com o Espírito Santo de Deus que ela teve foi por causa daquela visão a qual ela seguiu 100% daquela visão. E ela não alcançou os benefícios daquilo que ela achava que teria que alcançar, por ela quebrar uma dessas visões, ficou um pouquinho mais cega dessa visão, e acabou ela se excluindo. É uma coisa complicada, não é verdade? É uma coisa muito complicada, porque vejo que cada um tem que analisar por si mesmo. Que eu falo, quando você vai ler alguma coisa, você tem que ler de uma forma mais ampla. Até das introduções que nós temos hoje, são várias traduções, na qual você lê uma tradução, você já se firma, mas não seja guiado pelos outros. Não se guie, não se deixe ser guiado pelos outros. Não se deixe guiar por doutrinas humanas, doutrinas religiosas, até de uma forma mais bonitinha, porque eu sempre falo, a heresia, ela é agradável religiosamente. Ela não é aquele negócio de espantosa. Você fala, não tem nada a ver isso aqui. Mas a heresia é uma coisa que te agrada, pode me agradar, e vou me adaptando a ela. Aqui é verdade, lá é mentira. Não, essa igreja é legítima. Não é melhor você falar a verdade, que essa instituição é legítima? Porque por ser essa denominação mais antiga,
Porque sabemos que hoje surgem muitas denominações. É o que eu falo quando dou aula de introdução à teologia, que depende do ângulo onde você está. Se eu coloco aqui para você, que cor é essa aqui? Vocês vão falar que é branco, não é verdade? Não é branco? Eu vou falar que é azul. E nós vamos discutir sobre isso. Essa aqui é branca, para você é branco, mas para mim é azul. Mas se você cair em si e você ver, e você conseguir entender o que o outro está falando, é a questão de falar a mesma língua. Eu sempre falo, pessoas falam muitas línguas dentro dos seus tempos de momento litúrgico, de culto, e quando ela sai dessa liturgia do seu culto, ela não fala a língua do outro. Ela consegue falar uma língua estranha, mas ela não consegue falar a língua do seu vizinho, a língua do seu colega de trabalho, a língua do seu filho, a língua do seu pai, ou até mesmo a língua da sua esposa. Você não consegue falar e entender uma forma de comunicação, de comunicar-se. A Bíblia fala que quem fala em língua fala assim mesmo, não te edifica. E eu falo que sempre quando aula na tradução de teologia, eu sempre mostro um objeto mostrando que essa aqui para você é branco. É verdade? Você fala, é verdade, vou bater. Eu falo que é azul. E tem muitos pontos aqui, igualzinho eu sempre falo, posso ir com muitos campos, que você só vai entender quando você se coloca na posição do outro. Vamos lá, vamos mudar. Tá vendo? Olha, aqui é branco, realmente. Agora vê minha visão quando eu estava. Azul. Olha. Então nós começamos a compreender o outro quando nós colocamos no lugar do outro. Ou eu saio do meu comodismo, que essa visão onde eu estava era certa, que era essa aqui. E eu discuto com o outro, brigo e fico, não, essa revelação, você fica com a sua revelação e eu fico com a minha revelação. Opa, no momento que você falou que você fica com a sua revelação, eu fico com a minha, na verdade essa revelação é humana. Não é uma revelação do Espírito Santo de Deus. Não é o que desce dos céus. É uma revelação horizontal de criação. 2 mais 2 é 4. Entendeu? Mas o que a palavra diz? É isso que nós temos que entender. O que a palavra de Deus ela diz. Assim diz o Senhor. Esse é o certo. Entender os textos. E eu vou brigar com você nessa posição aqui azul, meu é azul, o seu é o branco, como líder. Se você não se adaptar, que essa parede que está aqui atrás não é branca, é azul, se você não concordar com isso, eu te excluo. Isso aqui é branco e acabou. Porque eu sou o pastor, eu tenho a visão, eu tenho a revelação completa de Deus. E tudo que o mestre mandar, vocês farão todos. Não é aquela brincadeira que nós vemos, o Bet of Father, o povo do povo, tudo que o mestre mandar, faremos todos. E somos comandados, dirigidos pelos outros. Vamos ao texto bíblico logo.
Romanos 8, de 1 ao 6. E o versículo 14 também. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que na justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, no versículo 7, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. No 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, versículo 9, porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é nele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmãos, o tema da mensagem é guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos guiados. Nós não podemos ser guiados por outros, por homens que só pensam em benefício próprio, que se alegram naquilo que se cria, uma forma de entretenimento, uma forma de ocupacional para a vida do outro. O ditado que é viva o que eu falo, é assim. Tudo que eu falar, até falei aqui, é uma brincadeira de criança, da minha época. Vete eu fale, na boca do povo, pode mandar falando de todo, ou então ele fala daquele daqui, faça isso, faça aquilo outro. Criando numa forma de não de raciocínio para aqueles que são obedecidos, porque ainda vivem no Velho Testamento, a qual o líder era a grande referência. Deus falava com o líder e o líder falava ao povo. Se você for pegar o que é mesmo ser o pastor no Velho Testamento, a função dele não é dizer o que o povo tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Como Jesus fala para Pedro, apacentai as minhas ovelhas, apacentai as minhas ovelhas. Não é uma forma de mandar na ovelha, não é uma forma de deixar que a ovelha pense. Achamos que a ovelha ela é débil, oprimida e sem vigor. E tratamos ainda as pessoas como ainda uma ovelha, uma novilha, e
querem sugá-las, querem arrancar suas lãs, não sustentado em cortar, ainda passam a gilete e deixa a lã bem a zero. Você sabe o que eu estou falando? Eu vou falar nesse ponto sempre indiretamente, para o nosso raciocínio. Então, Paulo em Romanos ele é recheado da doutrina dos apóstolos. Ela é uma peneira para você usá-la, utilizá-la a qualquer lugar onde você estiver. Porque a doutrina do apóstolo, que veio da eternidade, ela é um espírito de vida e paz, não é o que nós lemos aqui. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então tudo aquilo que não é do Espírito Santo, não é gerado do Espírito Santo, ele é morte, ele condena. Se eu não sou nascido de Deus, eu sou nascido pelo sistema ao qual a religião ela formou, de uma forma a nos encabrestar, de uma forma a não deixar você raciocinar, não pensar, faça isso, faça aquilo outro, e começam a mandar em você. E o que nós temos vivido? Uma novidade de vida? Vivendo na graça de Deus? E nós temos que viver a graça. Nós temos que praticar a graça. Nós temos que vivenciá-la, compartilhá-la em nós mesmos. Quando fala em Romanos 12, um sacrifício vivo, de forma que nós possamos viver de forma agradável a Deus, um culto racional. Não estou falando de um culto litúrgico, mas um culto diário. No momento de você acordar, você está cultuando a Deus. Quando o culto começa? Que horas o culto começa? No momento que você acorda. Às vezes você está dormindo fisicamente, ou está dormindo espiritualmente. Não sei quantos anos você dorme. Desperta tu que dormes. Acorda para a realidade. Temos que viver uma realidade a qual o Espírito Santo ele quer nos guiar. Só somos guiados pelo Espírito Santo se nós vivermos debaixo da graça de Deus, do amor imerecido. Você e eu, nascido de Deus, porque se nós somos nascidos de Deus, não há uma condenação. Mas se eu sou nascido da base de doutrinas religiosas, de liturgia, de êxtase, de transe, de culturas, cultura não salva ninguém. E nós somos recheados em nós mesmos
por vários tipos de doutrinas, de formas filosóficas. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Isso vem de Deus. A iniciativa de salvação, ela não veio do homem, ela veio de Deus Pai e através de Jesus. E conforme nós vivemos, de forma que os outros querem que nós possamos viver de forma delas, as pessoas querem isso. Que você viva de formas que elas querem. São maridos, esposas querendo que o seu cônjuge eles mudem. Então o casal ele passa alguns anos sempre querendo que o outro mude a sua atitude, mude a sua forma de pensar, mude aquilo outro, mude isso. É a mesma coisa quando você vai entrar para uma denominação, o líder quer que você mude, porque ele veio de outra denominação e você tem que mudar. Não, você muda. Você tem que tirar isso, você tem que tirar aquilo outro. Não, a visão que estava lá está errada. Mude para essa visão aqui. A nossa visão é essa. E julgamos. E olhamos para o outro. Ele não tem as características da nossa fraternidade. Vamos dizer assim, né? Ele não tem essa característica aqui, não serve para cá. Essa pessoa aqui, ela questiona tudo. Amados, as pessoas que ela concorda com tudo, elas são perigosas também. Elas são perigosas também. Ela veste bem a camisa, 100%. E excluímos as pessoas que não estão de acordo pela nossa visão de vivência. Essa aqui é a questão. Ela tem que viver o que eu quero que ela viva. Mas se você viver a forma que eu quero que você viva, o processo de salvação na sua vida ela é interrompida. Ela é interrompida esse processo de salvação. Porque não é o Espírito Santo de Deus que está nesse processo na sua vida. São as doutrinas, as filosofias humana, religiosa, cultural. E se eu vivo aquilo que o outro quer que eu viva, onde está o Espírito de Deus nesse processo? Sabemos que a salvação ela é um ato de Jesus ali na cruz do Calvário. E o processo, ele está dentro de nós, na regeneração. Regenerar-se. Mudança de vida. Através do Espírito Santo de Deus. Não é pela minha visão, mas pela revelação da palavra de Deus. Essa é a mudança. Não é com livros de autoajudas. Não é por livros que homens até de Deus, experimentados em Deus, escreveram. E quer que você viva aquilo, a vida dele. Foi de Deus? Maravilhosamente de Deus. Deus operou, foi com ele. Deus, certamente, nesse processo, o Espírito Santo estava com ele lá.
Mas é a vida dele, é a minha vida. O processo de salvação da minha vida, a regeneração, eu tenho mudado através do Espírito Santo de Deus. Eu não era desse jeito. Há 20 anos atrás eu não era desse jeito que eu sou hoje. Ou talvez eu era aquilo que Deus queria que eu fosse, mas eu me camuflei. Eu resolvi dizer, não, calma aí, eu tenho que viver dessa doutrina aqui, dessa filosofia, dessa liturgia, porque eu preciso. E nesse processo que eu adotei em mim aquilo que Deus não queria que eu fosse, eu fui. Eu até alcancei alguns êxodos, algumas saídas. E achei que foi pelo meu esforço humano, meu esforço, que eu dei isso e recebi aquilo outro. Eu tinha que fazer para receber. A lei era assim.